Amém, graça e paz a todos. Quero desejar abençoar a tua vida, que estás aí pronta para ouvir e que Deus realmente abençoe e encha a tua vida de graça, de paz, de alegria, de saúde. Se precisas de saúde, todos nós precisamos, e que realmente as bênçãos de Deus estejam caindo na tua vida como cai a chuva. Naqueles dias em que chove, que assim seja as bênçãos de Deus na tua vida. E eu vou continuar, não é? Falamos já sobre o poder das palavras, já ocupei 2 capítulos e vou continuar porque é realmente algo muito importante. Faltou mais um pouco, não é? Vou já terminar, depois eu vou entrar noutro tema. E eu queria contar aqui, né, que de um exemplo, não é? Enquanto que muitas pessoas estão sofrendo sozinhas, com essa mágoa lá dentro, com essas feridas lá dentro, mas a palavra de Deus diz assim, não é? Como eu escrevo aqui lá no: confessai as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Há muita coisa que nós precisamos de falar, de dizer a outros para que orem por nós, não é? E nesse contexto, como eu tinha aquele grupo, não é? O grupo pequeno que era responsável e portanto a gente aconselhava, falava, tinham essa confiança, graças a Deus por isso, né? Vinham falar comigo e veio uma moça, né? A quem eu vou chamar o nome de Amélia, né? Porque não vou dizer os nomes, né? Naturalmente. Ela contava-me que durante toda a sua vida não ouvira outra palavra do pai a não ser: tu não prestas, tu não vales nada. A pessoa crescer assim é muito dolorida, traz muitas consequências, né? E essa moça, né, Amélia, né, que me chama Amélia, ela estava sofrendo com essa situação. Essas palavras causaram-lhe um sentimento de rejeição, uma aversão ao pai, que se manifestava-se em ira e rispidez, porque assim, às vezes, outro dia eu ouvi um testemunho de uma moça, né, que ela dizia que quando a mãe dela ficou grávida dela, e a mãe não queria aquela criança, e automaticamente ficou uma rejeição que ela passou para o feto, né? Quando ela nasceu e cresceu, ela tinha uma ira à mãe, ela respondia mal à mãe, porque ela rejeitava a mãe, até que um dia ela, né, pelo obrar da vida do Espírito de Deus na vida dela, ela foi falar com a mãe. Foi então que a mãe lhe contou que ela já estava a ser rejeitada dentro no feto, dentro da barriga, na casa nenhuma. Nem a mãe sabia porque é que isso estava a acontecer com a filha, nem a filha sabia porque é que isso acontecia, o que é que tinha acontecido enquanto ela estava sendo gerada no ventre dela. Portanto, há uma coisa que uma coisa gera a outra, né? Quer dizer, se a pessoa é tratada com ira, com más palavras, isso alguma coisa gera, e de qualquer forma, quer dizer, aquilo volta para a pessoa, não é? Se o pai trata mal o filho, que diz o pai, diz a mãe, o filho maltrata o pai, não é? Porque também vamos ver essa parte da honra depois no próximo capítulo, não é? Por isso que eu falei agora mais de pais, de professores, porque depois temos a outra parte, não é? Quer dizer, há uma volta, quer dizer, aquilo que a gente semeia, colhe, né? Se a pessoa semeou amor, vai colher, às vezes nem sempre, mas se semeia ira, se semeia más palavras, vai colher de qualquer forma, né? Então eu acho que essa moça, ela já tinha, o pai recebia de volta essas palavras pela rispidez com que ela respondia, uma ira estava lá dentro, porque se sentia assim rejeitada. Por isso que eu digo muitas vezes, pais, filhos, falem com os vossos pais, filhos, pais, falem com os vossos filhos, o que é que há quando há aquele mau ambiente, quando há má resposta. Tem um motivo, não se sabe porquê, às vezes pode ser que os filhos estejam a responder mal aos pais porque estão sofrendo uma tensão lá fora e os pais não sabem, só sentem o resultado daquilo, não é? O melhor é sempre falar, não é? Quer dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Há uma terapia no falar, não é? Por isso muitas pessoas vão ao psicólogo, para quê? Para falar. Fala, mas tem Deus, que é um psicólogo, tem as pessoas que a gente deve falar, não é? E aí para ser curado, não é? Como diz lá, para que sareis, né?
Mais tarde, quando essa pessoa começou a trabalhar, ainda que muitas vezes lhe dissessem que trabalhava bem, não conseguia acreditar, pois tinha sofrido aqueles anos todos. Tu não vales nada, tu não prestas, assim, quer dizer-lhe que estava a fazer alguma coisa boa era difícil de acreditar, não é? Quer dizer, né? De tanto que ouviu essas palavras, elas ficaram então cravadas, estavam lá ainda a fazer o mal e o efeito, não é? Como quando a gente tem um espinho, não é? Já meteram um espinho, às vezes a gente a passar numa coisa de madeira, mete um espinho lá, de madeira tem que tirar sem falas, não é? Aquilo fica lá a doer e a criar pus. A mesma coisa são as palavras, quando elas entram no nosso interior e nos fazem mal, elas continuam lá cravadas, já tem pus, já tem tudo de mal e está criando doença, está criando todo tipo de doença. Portanto, é bom que a gente trate disso, de preferência com a pessoa que nos faz mal ou que nos fez mal, né? De preferência, né? Mas agora ela tinha se tornado uma cristã e queria amar e perdoar o pai, como manda a palavra de Deus. Mas por mais que tentasse, as discussões com ele repetiam-se uma e outra vez, o que a deixava muito triste e com um sentimento de derrota e um sentimento de culpa, pois pensava que nunca iria resolver aquela situação. Um dia, tanto inspirada pela palavra de Tiago 16, o versículo 5, não, Tiago 5, versículo 16, não, começa a dizer, não, vou falar com alguém, foi aí que ela me procurou e desabafou e oramos juntas, não é? Eu também tinha algumas experiências, portanto podia ajudar pela minha própria experiência, juntamente com a palavra de Deus, né? E a oração. A luta foi muito grande, mas ela perseverou orando e por fim venceu. Hoje, quando fala no Pai, sente-se livre de qualquer ressentimento e conta com prazer os bons princípios que recebeu dele. Apenas dei um exemplo de como acontece no meio familiar mais próximo, não é lá fora. Acontece lá fora, mas dentro das casas, dentro de cada porta, eu digo sempre assim, dentro de cada porta que se fecha, dentro daquela casa, daquele ambiente, tem uma história, né? E às vezes bem tristes, né? Assim, desses casos e outros muito piores, não é? Apenas dei um exemplo do que acontece no meio familiar mais próximo, mas esta situação acontece em todas as áreas da vida, na escola, no trabalho, entre amigos, que às vezes fazem umas piadinhas, né? Aqueles às vezes estão lá na roda dos amigos e vem uma lá já faz aquelas piadinhas, né? Aquelas piadinhas que parecem engraçadas, mas que ofendem e provocam feridas profundas àqueles a quem são dirigidas. É nas redes sociais, onde pessoas usam palavras como se fossem verdadeiras armas e com elas matam literalmente, não é? Como eu já disse no outro capítulo anterior, há jovens que se suicidam por causa disso, por causa de palavras e do bullying que fazem os amigos lá, né? Tem também, portanto, isso nós até aqui estivemos a falar de palavras que nos dizem a nós, seja de quem for, não é? Eu falei em pais, irmãos, tios, professores, tudo, chefes, tudo isso, palavras que nos dirigem a nós. Agora nós vamos ver, né? Eu disse, esse tema é muito amplo, e quando somos nós que nós pronunciamos essas palavras aos outros, né? Aos outros e a nós mesmos, porque quando os outros nos magoam, com elas nós também fazemos, não é? Nós também praticamos isso muitas vezes, às vezes demos-nos conta, outras vezes não demos conta, mas também tem aquelas palavras que nós pronunciamos para nós mesmos, não é? Eu vou dizer aqui. Ficamos feridos quando nos dirigem palavras desagradáveis, não é? E quando somos nós mesmos a pronunciá-las. Quando dizemos não posso, não consigo, já sei que vai correr tudo mal, vou ficar doente, etc. Essas palavras não fazem mal a nós mesmos. Por exemplo, se eu digo assim, vou fazer um teste, um exame, vou fazer aqui, já sei que vai... não vou passar, vou reprovar, não vai correr bem. Quer dizer, essas palavras são uma semente que eu estou semeando na minha própria vida, né? A palavra é como uma semente que brota, e brota como? Depende da semente. Quando a gente semeia uma coisa, quando semeia, digamos, põe lá um milho, não é? Um grão de milho, que é que vai lá, nasce batata, nasce milho, não é? Quer dizer, agora nós semeamos mais palavras, nós vamos colher mais, vamos colher o fruto delas, não é? Não posso, não consigo, não sei, não vou, não é? Não é? E do Provérbios 18, 20 diz lá assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Fala do fruto
e o fruto fala de colheita. Pelo que a conclusão que eu tiro é que colhemos o que semeamos. Se semeamos palavras más, iremos colher palavras más também, não é? Quer dizer, aquele que semeia ventos colhe tempestades, não é? Quer dizer, vamos colher aquilo que a gente semeia coisas boas. Eu tinha uma colega de trabalho, uma jovem, que ela um dia diz ela, vou de férias, na próxima semana estou de férias, então desejo boas férias, que tenhas uma boa semana e tal, né? E ela, não, já sei que vou ficar doente, eu já sei que eu fico todas as vezes que eu vou de férias eu fico doente. Sim, claro, porquê é que tu dizes isso? Não é? Porque é que tu dizes, tu já estás a semear que vais ficar doente, da semana seguinte, quando chegou, é daí como é que foram as tuas férias. Eu não disse que eu ia ficar doente, claro, tu já profetizaste isso antes que ias ficar, então olha, tiveste o fruto, não se deve fazer isso, não vai correr tudo bem, e se as coisas parecem, vamos buscar Deus, que Deus nos ajude a vencer todas as etapas, né? E aqui queria, portanto, neste extenso tema sobre o poder das palavras, tinha muito mais para dizer, mas mesmo muito, mas claro, não é um estudo, não é um seminário sobre esse tema. Podem estudar, porque a palavra de Deus ela é muito vasta, ela ensina, tem os provérbios, como eu já disse, que ensinam muito sobre isso. E eu agora vou entrar num outro tema, que é o poder da honra, né? Que diz Deus sobre a honra? Honra? Que é isso, honra, não é? E quando eu escrevi este livro, depois eu falei, levaram-me até um jornal lá na Suíça e o dono do jornal fez uma pequena entrevista, escreveu lá no jornal e ele pergunta de que é que fala o livro, como é que é, e eu, pronto, para fazer a entrevista, né? E eu disse, falo, por exemplo, do poder da honra, ele é uma honra, mas que é isso, né? Isso soa assim muito religioso, não é? Soa assim, então vamos traduzir isso por respeito, tudo bem, quer dizer, já não se usa a honra, já está, até tomaram já que saísse do vocabulário até, não é? Do dicionário, não é? No entanto, é isso que nos dá vitória e muita coisa que nos dá derrota, aí nós vamos ver, não é? Que diz Deus sobre a honra? Não poderia terminar este livro sem escrever um pouco sobre a honra, já que é algo tão importante e que hoje em dia está a sair de moda. Hoje em dia já ninguém honra ninguém, né? Mas que tem feito sofrer muito, tanto aqueles que são desonrados como aqueles que desonram, não é? Como eu disse, tanto aqueles que falam as palavras ofendem os outros, eles ficam tristes. Eu também fico triste, né? Se eu digo uma coisa, já fiquei triste. E assim como a honra tem uma recompensa, né? Há um livro que até eu posso aconselhar, que ele é do John Bevere, americano, não é? E ele diz A Recompensa da Honra. Eu li esse livro e esse livro é espetacular. Se puderem de qualquer forma adquiri-lo através da internet ou em alguma livraria evangélica, eu dizia esse livro deveria ser vendido em todas as escolas, não é? Mas como já está fora de moda, não é? Honrar os pais, respeitá-los, não é? Quer dizer, então não vai, mas esse livro deveria ser realmente vendido nas escolas, toda a gente deveria toda a gente deveria ler esse livro, que se chama A Recompensa da Honra, não é? E como a honra tem recompensa boa para quem honra e para quem desonra também tem recompensa, só que é má, né? É uma má recompensa. O diabo tem feito tudo para que deixe de existir honra na terra. Nós vimos como está o mundo, né? Depois mais à frente vou então falar dos filhos e essa coisa toda, mas uma coisa ele nunca conseguirá tirar o poder que a honra tem. Não é? Cada vez menos a gente vê o respeito pelas pessoas, há cada vez menos, nas escolas os alunos não respeitam os professores, em casa está cada vez a perder o efeito ou a honra, não é? Ele nunca conseguirá tirar o poder que a honra tem, porque é uma coisa que Deus manda fazer e, portanto, ainda que o diabo tenha feito tudo, ele nunca vai conseguir pode tirar a honra, mas não tira o efeito dela, não é? Isso nunca consegue, não é? E nós vamos ver isso um pouquinho à luz da palavra de Deus.
porque é a nossa medida, não é? Que a gente diz assim, quanto é que mede isto? Mede 1 metro, 1,10 m, não, 1,5 m, não, quer dizer, eu tenho que ir buscar o metro, aquele que mede, para dizer, olha, não, é 98 centímetros, por exemplo, não é? E assim também a nossa medida de comportamento é a palavra de Deus, não tem outra medida, é correta, é certa, não é? Por isso que nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Mas já há muitos anos, já honra o teu pai. Não, mas agora já não se usa. Todo mundo diz de tu, manda o pai para cá, manda o pai para lá. Quer dizer, isso aqui é agora o modernismo, mas é um modernismo terrível que tem grandes e más consequências, não é? Mesmo sem conhecermos a importância da honra, quando não honramos a quem devemos, estamos a atrair grandes prejuízos sobre nós. Mas se honrarmos, grandes benefícios que vamos receber, não é? Porque isso é como diz Deus, não é? Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem na vida, não é? Afinal de contas, o que é honra? O significado da honra é valorização, apreciação, estima, o tratar com respeito, etc, etc. Não escrevi tudo que eu fui ver ao dicionário, mas vocês também podem ver o que é honra, não é? O contrário da honra é a desonra, isto é, quando não valorizamos a pessoa, não é? Quando não apreciamos, quando não estimamos, não tratamos com respeito a determinada pessoa, estamos verdadeiramente a desonrá-la. Por exemplo, quando vem alguém à nossa casa, a pessoa olha, senta-te aqui, dá-lhe tudo para se sentir bem na nossa casa, procura fazer a comida que a pessoa gosta, tenta, olha, alguma coisa que tu não gostes, alguma coisa que tu não possas comer por motivos de saúde. Porquê? Porque quer agradar aquela pessoa, porque quer honrá-la na nossa casa, está debaixo do nosso teto, nós vamos fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Agora, se quando a pessoa vem à nossa casa, e o mesmo é quando nós vamos à casa dos outros, não é? Quer dizer, depende como nos tratam, e, portanto, se nós queremos então agradá-la, nós vamos fazer tudo o possível para se sentir bem, é o ambiente, se está muito quente ou se está muito frio, põe um aquecimento, quer dizer, tudo para exaltar a pessoa, né? Para honrar essa pessoa. É assim, isso é que é honra, estimá-la, valorizá-la, né? Tem um valor, como se senta na mesa, tudo é importante a pessoa se sentir honrada e estimada e respeitada, não é? A honra pode ser demonstrada por atitudes e assim a desonra, não é? Quer dizer, nós não precisamos de estar a abrir a nossa boca, basta um simples gesto com os olhos, ou até cá dentro do interior, que a pessoa já está a desonrar, mesmo não abriu a boca, só fez, revirou os olhos, sei lá o quê, né? Eu ouvi, por exemplo, eu vi lá no meu trabalho que me contaram, não vi isso pessoalmente, mas umas colegas contaram que uma pessoa que veio trabalhar, uma senhora, e que ela fez um gesto, ou um mímico, e para a chefe, quando ela virou as costas, só que a chefe viu para o espelho, levou-a ao chefe maior e foi despedida na hora. Quer dizer, ela desonrou o chefe, resultado, foi despedida. Quer dizer, foi humilhada, não é? Quer dizer, tudo isso por falta de honra àquele que merece, ou deve ter, tem direito à honra, não é? A verdadeira honra tem origem no nosso coração. Assim mesmo, quando proferimos palavras agradáveis, há pessoas que ai, que maravilha! E às vezes eu já vivi essa situação em que eu estava a receber palavras bonitas, mas lá dentro eu já me irritava porque eu sabia que aquilo era falso, já não era, a gente sente quando a honra vem, aquelas palavras boas vêm do coração ou quando são falsas, não é? Portanto, não enganamos ninguém, não é? Mas o nosso coração tem outra atitude, não é? Quando a gente honra com os lábios, como diz Deus, não é? Vós que me buscais com a boca, cantais louvor, mas o vosso coração está longe de nós, não é? E assim acontece também conosco ou nós com os outros, não é? Tenhamos esse cuidado, não é? Até com um simples gesto, olhar ou expressão corporal, podemos demonstrar honra ou desonra, né? Que depende daquilo que a gente faça. Fazemos assim, uau, esse gesto assim já é uma admiração, já é qualquer coisa, diz mais que muitas palavras. E o outro gesto, né, como eu falei antes, já demonstra também desonra e desrespeito, né? A quem devemos honrar? Em primeiro lugar, a Deus, naturalmente. Quero começar por Deus, uma vez que o primeiro mandamento é amar
a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, respeita. Quem ama, honra, não é? E se o amarmos verdadeiramente, vamos honrá-lo também, quer dizer, está junto, não é? Como podemos honrar a Deus? Em primeiro lugar, andando nos seus caminhos e fazendo-lhe o que lhe agrada, vivendo uma vida que lhe dê motivos para ter prazer em nós. Claro, como é que é uma vida que dá prazer como é que é uma vida que dá prazer a Deus? É uma vida que está nos seus caminhos, que não está a magoar os outros, que não a ofender os outros, uma vida honesta, uma vida correta, uma vida que uma pessoa trabalha e vive honestamente, não, de todos os jeitos que nós vamos dar realmente, a nossa vida dá honra a Deus, não é? Quer dizer, não adianta nada nós dizermos que somos cristãos, Bíblia debaixo do braço, vestidinhos, e depois levamos uma vida que dá motivos para falar mal de nós. Então isso não honra a Deus, a nossa vida, não é? É também pô-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Pergunta, Deus está em primeiro lugar na minha vida? Devemos nos perguntar a nós mesmos. Eu não sei se Deus está em primeiro lugar na tua vida. Eu tenho que ver por mim, a ver como é que eu faço, quer dizer, em quem eu penso, como é que eu começo o meu dia, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A promessa de Deus para quem o põe em primeiro lugar é que Ele nos dá todas as outras coisas de que nós precisamos. E isso não precisamos, e por isso não precisamos de viver preocupados, porque Ele cuida de nós. Quer dizer, procuramos Deus, portanto é assim que nós honramos, como de manhã, por exemplo, de manhã, o que é que a gente... É Deus em primeiro lugar, então busca, levanta, ó Senhor, obrigada que me deste uma noite, me deste vida, já estou aqui, já vejo, já ouço, já ando, já cheiro, já tenho água para ir lavar o meu corpo, já tenho luz para ver, posso andar. Isso é já dar honra a Deus, porque dele vem tudo, não é? Quer dizer, nós logo de manhã já temos muita coisa, não é? Há pessoas que já não acordam, deitaram e não acordam, e se nós acordamos, o que é que nós temos? Todo motivo para dar graças a Deus. A gente abre os olhos, vê quem foi que deu os olhos, Ele, né? E todas as outras coisas, né? Tanto damos-lhe honra e damos-lhe graças, já dar graças a Deus já é dar-lhe honra, não é? Porque o reconhecemos como o doador de tudo, reconhecemos jamais é superior a nós, não é? Aquele que dá é superior àquele que recebe, não é? E somos nós que recebemos essas dádivas, não é? Buscá-lo antes de começar os nossos afazeres. Eu amo, olha a recompensa, nós estamos a falar na recompensa da honra, não é? Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quer dizer, olha só, buscar a Deus de madrugada, de manhã, cedo, levanta, e Deus diz, quer dizer, eu amo, eu gosto que eles me busquem logo de manhã, quer dizer, quais são os benefícios, não é? Quer dizer, esses me acham, quer dizer, vão sentir a minha presença, se estão a orar por alguma coisa, vão ter a resposta, não é? A gente, quando levanta de manhã, não sabe, nós temos planos, mas não sabemos o que é que nos traz o dia. Às vezes traz-nos dificuldades, temos decisões a tomar, então, mas se nós já buscamos a Deus, Ele já nos vai dirigir, a gente já tem aquela paz, aquela tranquilidade, já orou a Deus, já buscou a Deus, ou pôr diante dele os planos que a gente tem para aquele dia. Olha, Senhor, hoje preciso de ir resolver este assunto, este negócio, este teste, e isto já levou diante dele, já está conhecido, como ele diz. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela busca. Então, levamos logo de manhã o nosso dia, porque se nós buscamos a Deus à noite, é bom, eu também faço isso de manhã, mas onde é que eu fui buscar? Então, já é noite, já estou cansada, ou não estou, mas de dia, as coisas que aconteceram durante o dia, então, Deus foi conhecido, Deus, isso, não? Então, como é que eu vou buscar a direção para o dia se só oro à noite, entendem? Então, é muito importante honrar a Deus buscando de manhã, e Ele diz que a gente que o vai achar, não é? Aqui a promessa ou recompensa, não é? É de que se o buscarmos de madrugada, ou seja, antes das outras coisas, não é? Tem que ser às 3 da manhã, às 5 da manhã, cada um
quer dizer, antes, eu digo antes de fazer as outras coisas, não é? Então nós vamos encontrar resposta para aquilo que estamos à procura ou a direção, não é? Em apenas 2 versículos já vimos a recompensa que há em honrar a Deus, não é? Quer dizer, é buscar em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Busca-me de madrugada e me acharás, não é? São só 2 versículos, mas tem muitos, não é? E não ter nada nem ninguém, tanto honrar a Deus é também não ter nada nem ninguém na nossa vida que seja mais importante do que Ele. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, não é? Honrar a Deus é tê-lo em primeiro lugar, não é? Quer dizer, e como ele diz aqui, não terás outros deuses diante de mim. Outros deuses, não, só há um Deus, que é bom ter outros deuses. Só há um Deus, não há mais deuses, não é? Mas nós às vezes fazemos deuses, não é? Um Deus pode ser outra pessoa. Pode ser outra pessoa, uau! Sei lá, eu vou pôr aqui o exemplo, não é? Houve um tempo na vida de Abraão em que não havia ninguém mais importante para ele do que o seu filho Isaac. Pois ele tinha esperado por ele tantos anos, já está na sua velhice. Ai, agora não sei quantos anos eu vou viver mais, agora todo o meu tempo é pouco para ensinar o meu filho. É na guerra, as instruções no caminho de Deus, tudo bem, quer dizer, tudo isso, mas Deus... E é bom isso, ensinar os filhos como se devem comportar, como se devem dirigir a sua vida, isso é necessário, é assim que Deus diz, mas nunca isso pode ocupar o lugar de Deus. Até Deus olhou para aquela situação e Deus não tolerou, Deus não tolera que alguma coisa, outra pessoa ou que seja acima dele, porque a ele pertence o primeiro lugar na nossa vida em qualquer outra pessoa, seja quem for, não é? E por ignorância, por não conhecer, as pessoas não fazem e nós podemos ver o resultado da situação, não é? Até que Deus lhe não tolerou isso, que o filho lá, o Isaac, era o Deus dele quase naquela altura. Deus não tolerou, chegou um momento que lhe pediu o filho, vai lá, oferece-me um holocausto. O quê? Oferecer o meu filho, não é? E essa história está em Gênesis 22, uma história muito interessante, não é? Vou beber um pouquinho de água, que já estou cansada de falar, garganta seca. Portanto, essa história está então escrita no Gênesis e sabem muito, tanto se forem lá ler, não é? Que ler, portanto, Deus não deixou, foi só uma prova, assim, então, afinal de contas, quem é o teu Deus? É o Isaac ou sou eu, não é? E Deus não deixou, não, Deus bradou-lhe lá, não faças isso, mas Abraão realmente obedeceu e isso, como diz lá, foi-lhe imputado como justiça e nós somos até hoje abençoados por causa disso. A fé de Abraão, não é? Outros deuses também, não é? Mais uma explicação, pode ser o nosso trabalho. Nosso trabalho, eu vou trabalhar bastante, eu vou conseguir bens materiais porque eu quero isto, eu quero aquilo, tudo bem. É bom trabalhar, nós devemos trabalhar, ser honrados, não viver à custa de ninguém, não viver à custa do Estado, só em última necessidade. E é realmente honroso, mas nunca o trabalho deve ocupar o lugar de Deus, nunca, né? A nossa carreira, vou estudar, quero ser isto, quero ser aquilo, muito bem, amém, façam, é bom fazer isso, ter alvos mais altos, é bom fazer isso, mas não, também isso aí não deve tomar o lugar de Deus. A fama, a beleza física, o desporto, pessoas que vivem um ginásio, quantas horas? 2 horas, 3 horas por dia, quer dizer, aquele tempo bom, vai ao ginásio, cuida da saúde, tudo bem. Deixa um pouquinho de tempo para Deus. Desse tempo, não precisa 3 horas por dia no ginásio, deixa uma para Deus, né? E serás recompensada ou recompensado, quer seja quem for. O desporto, o dinheiro, né? Pessoas que querem ter muito dinheiro e vivem para cá, vou ter muito dinheiro, vou trabalhar mais. E nós já vimos antes que não é por trabalhar muito que vai ficar mais rico, não é? É a bênção de Deus que enriquece, não é? Enfim, qualquer coisa ou pessoa que tire de Deus o primeiro lugar significa desonrá-lo. Ponto final. É assim que diz a palavra de Deus. Deus condenou severamente o sacerdote Eli por honrar mais os seus filhos do que a ele. E Deus disse-lhe, olha, em 1 Samuel 2, 29, Deus diz assim, e honras os teus filhos mais do que a mim. Portanto, os pais amam os filhos e fazem tudo por eles e isso está muito bem. Mas nunca deve isso ser acima de Deus.
Se for preciso repreendê-los, devem ser repreendidos. E aqui foi o caso em que Deus, os filhos dele estavam a fazer coisas terríveis e ele, o sacerdote, que deveria ser um exemplo, e os filhos devem ser o exemplo, nem sequer o repreendia, deixava para lá, pensava que Deus não via, não é? Não sei quais eram as condições espirituais de Eli nessa altura, só sei que era isso trouxe consequências gravíssimas, gravíssimas, gravíssimas. Honrar outras pessoas, honrar o marido, honrar os filhos, honrar o chefe, honrar não sei o quê, é bom, deve fazer, mas nunca, nunca, nunca acima de Deus, não é? E que por esse motivo, não é? Por causa que ele honrava mais os filhos dele do que a Deus, e por esse motivo tirou-lhe o ministério sacerdotal. Além disso, os 2 filhos dele, que desonravam a Deus aberta e descaradamente diante do povo, morreram no mesmo dia. Olha as consequências. E por fim Deus trouxe guerra a Israel. Olha só. Por um sacerdote desonrar, levou todo mundo a desonrar, não é? Porque o sacerdote, o pastor, o pai é um exemplo na casa. Não sendo exemplo, não é? Como o sacerdote não era exemplo, os filhos não eram exemplo, todo mundo fazia assim ou parecido e, claro, isso levou a que Deus trouxe, por fim, a guerra sobre Israel, não é? Portanto, não é coisa leve desonrar a Deus. É caso para temermos e meditarmos para ver se estaremos de alguma maneira a desonrar a Deus. Em 1 Samuel 1, 2, o versículo 30 diz assim: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos, serão desconsiderados. Quer dizer, se eu não honro a Deus, eu estou orando, estou buscando a Deus e Deus a ti não te considero, quer dizer, a tua opinião não conta, porque tu não me honras. Então, como é que Deus me vai honrar se eu não honro a Ele? Não é? Portanto, é mais grave do que aquilo que nós pensamos. Por isso pensamos nisso, honrar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, não é? E se falhamos nesse, já falhamos nos outros todos. Como ele diz, a lei, ela é assim, ama a Deus, honra a Deus, respeita a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Falhamos nesse, já acabou. Não é? Eu leio a Bíblia, eu faço, eu não sei o quê. Não adianta, se não faz esta parte, esses dois, esquece. Esquece, não conta. Né? Honrar a Deus é crer nele, crer naquilo que ele diz, naquilo que ele é. Portanto, ele diz assim, ele diz, eu estou convosco. Então, se ele está comigo todos os dias, então ele hoje está comigo. Hoje é 2, não sei quanto quer-se dizer, hoje terça-feira, Deus está comigo. Amanhã é quarta, Deus está comigo. Venha ao que vier, Deus está comigo. Ele não mente, né? Então, isso é honrá-lo. Não, Deus disse, Deus prometeu, Deus vai fazer, não é? Portanto, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é amoroso, ele é fiel, etc, 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 etc. Podíamos ficar aqui o dia todo a dizer etc, porque é assim, não é? Honrar a Deus é agradar-lhe por tudo o que temos e somos, não é? Quer dizer, agradecer-lhe, não é? Se temos um trabalho, foi Deus quem deu. Mas foi eu que procurei, sou eu que trabalho, é? Claro, Deus deu-te pernas, Deus deu-te boca para falar, Deus abriu a porta, né? Porque foi Ele que abriu a porta, se fecha a porta, porque Deus diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Ninguém, quem é que é mais poderoso, né? Fica aí abrindo uma porta com as tuas mãos e vem um todo poderoso ali a fechar, a ver se tu consegues abrir. Não consegues, né? Se trabalhamos é porque Ele nos dá a vida, a saúde, a força, os olhos, as mãos, os pés e tudo mais. Se temos inteligência, porque cada um tem uma medida de inteligência dada por Deus, temos beleza, foi Ele que deu, alguma temos, não é? É porque Ele nos deu tudo isso e nos foi dado. E aqui a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 4:7 diz que tens tu que não tenhas recebido. Eu estava a lembrar, às vezes eu chego diante do espelho e abro minha boca e eu digo, Senhor, obrigada por esses dentes maravilhosos. Deus me deu dentes, Deus deu-te os dentes, né? Eu estava a lembrar também que um dia, graças a Deus, tenho os dentes bons, né? Tenho os dentes todos, são meus, são Deus que deu, né? E um dia eu tive que ir, fez um furito lá, eu fui ao dentista, olha, arranja-me este dente.
Aí eu custou 1.500. Eu pensei, uau, se para arranjar o dente já custa 1.500, até passou disso. Quanto mais, quando eu assim, comecei a contar, comecei a contar, já são dentro da minha boca, eu tenho uma fortuna, já é não sei quantos, só um buraquinho para tapar, já custou tudo isso. Agora imagina se fosse um dente novo e multiplicar por isso, tanto temos muitas graças a dar a Deus. Quanto vale um olho? Foi Deus que deu. Então demos-lhe honra, há muita gente que não tem. Há muita gente que não vê, então se vês, dá honra a Deus, agradece a Deus, cheira, dá graças a Deus, caminha. Então temos muita coisa a dar, graças a Deus, e a agradecer-lhe, não é? Como ele diz que tens tu que não tenhas recebido, não é? Não temos que nos exaltar e agradecer, eu tenho os olhos azuis ou vermelhos, lá não sei de que cor. Tem, porque Deus te deu. A cor é Deus que deu. Foste tu que fizeste, não, pintaste, não. Foste lá que foste pintar, agora andam aí com essa mania de pôr a tatuagem nos olhos, que coisa desgraçada, uma pessoa que faz isso, meu Deus, tem misericórdia dessa gente, guarda os olhos maravilhosos que Deus te deu, amém? Então, uma pessoa agradecida é uma pessoa satisfeita, agradece. Aliás, o agradecimento é um autêntico antídoto contra a depressão. Porque às vezes é porque a gente pergunta, não sei porque que eu estou casmurra tudo para baixo, lá, coisa assim. Começa a pensar, credo, será que eu estou descontente com alguma coisa? Porque às vezes assim, não é? Às vezes as pessoas que já ouvi, outra vez batata para comer, amém, graças a Deus tem batata. Tem muita gente que não tem batata para comer, não é? Então, quer dizer, sejamos agradecidos, não é bem, às vezes não é tanto aquilo que a gente queria, não, mas está bom, não é? O coração agradecido é um coração feliz, não tem depressão, né? Desonrar a Deus é não lhe agradecer por benefícios recebidos. Às vezes, quando estamos em dificuldades, vamos a Deus, pedimos, clamamos, Senhor ajuda, Senhor opera, né? E Ele escuta, mas quando recebemos a resposta desejada, esquecemos de lhe dar graças. Então, quer dizer, já está satisfeito, já está bom, não é? Então, demos-lhe graças, não é? Outro dia eu ouvi uma pessoa que eu costumo ouvir, assim, as pregações dele, e ele disse, o que é que fazes tu para te lembrar dos benefícios que Deus te faz? Escreve, faz um memorial. Eu tenho acho que já falei até, desculpa se eu estou a repetir, mas é bom escrever, chegar lá, olha, dia 20 de fevereiro, escrevi, obrigada, pedi por isto, recebi, e depois lê e conta até a outros, dá honra a Deus, dá glória a Deus por isso, porque senão a gente esquecemos-nos do bem e lembramos-nos do mal, somos maus, como Deus diz, não há um bom nem um sequer, não é? Portanto, como nós nos esquecemos de dar graças, um exemplo claro disso foi quando Jesus curou 10 leprosos, né? Lá no Lucas, no capítulo 17, fala sobre essa passagem que diz, curou 10 leprosos, mas só um voltou para lhe agradecer. Um deles, né, que diz assim, um vendo que estava curado, voltou para trás, e para agradecer, não é? E dar glória a Deus. Mas Jesus pergunta, para lá, não foram 10 os limpos? Onde estão então os 9? Desonramos a Deus quando murmuramos, seja sobre o que for ou sobre quem for. Nos livros de Êxodo e Números lemos muitos exemplos sobre como o povo de Israel desonrava a Deus quando murmurava. Portanto, a gente murmura insatisfeito, está desonrando a Deus por isso. O povo murmurava porque tinha sede, porque tinha fome. Se calhar nós também fazíamos iguais. Eu não estou aqui a dizer que eu era diferente, seria diferente. Não sei, a gente não sabe, mas isso está escrito lá para nosso exemplo, para ver, para que a gente não faça igual, não é por isso que está escrito, não é para eles dizerem, para dizerem que eles eram maus e nós somos bons, não é nada disso, para a gente fixar os olhos ali e não fazer igual, não é? Então eles murmuravam contra até os próprios líderes, os líderes que Deus pôs cuidado quando a gente murmura contra os líderes, contra os chefes, contra as autoridades, cuidado, né? Essas atitudes desagradaram a Deus de tal maneira que se não fosse Moisés ter orado por eles e intercedido, Deus os teria destruído a todos. E assim, quer dizer, quando a gente é uma pessoa murmuradora, murmura por isto, murmura por aquilo, descontente disto, descontente daquilo, isso desagrada a Deus, não é? Eu, pessoalmente, se eu vejo uma pessoa que está sempre
eu vejo por mim, não quer dizer, né, sou imperfeita, faço muitos erros, mas se eu vejo que uma pessoa está sempre mal disposta, sempre a murmurar, sempre a criticar, eu fico chateada, assim, credo, olha, sai daqui, né? E Deus também diz assim, já não aguento mais as vossas murmurações, né? É uma desonra aberta a Deus, não é? E nós também nos assemelhamos muitas vezes a eles. Basta às vezes, por exemplo, se a gente pede uma coisa a Deus e Deus dá, mas não dá com aquilo, não pediu, vamos dizer assim, pediu um carro, pediu um carro, Deus, queria um Mercedes, queria vermelho lá, branco, não sei o quê, com os cavalos não sei quantos, mas Deus deu um Fiat, olha, paga lá um Fiat. Você quer que não agradece a Deus porque que deu outra marca, que deu, mas deu o carro, não, já está descontente, não era assim que eu queria, né? E isso assim, portanto, é uma murmuração, temos de ter cuidado, não é? Mas olha, também nem sempre nos manifestamos dessa maneira verbalmente, né? Ficamos guardando lá no nosso coração, mas Deus, como disse Jesus, né, que conhece tudo de nós, ele dizia, quando estavam criticando lá, quando ele estava pregando, que ele dizia assim, e por que arrazoais vós essas coisas nos vossos corações? Cuidado, não é preciso falar sempre. Deus ouve e também vê aquilo que vai no nosso coração. Temos atitudes lá dentro, não é? Que desonram às vezes até mais do que palavras, não é? Então ele conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. Eu vou deixar para o próximo capítulo, depois honrar a Deus com as finanças. Finanças, por favor, não mexam nisso. Não mexam nesse tema aí que disse aqui, quem manda aqui no meu porta-moeda sou eu. Não. Depois vamos falar sobre esse tema, né? Cuidado, não desistam de ouvir, né? Porque fiquem curiosos. E não é só disso, também vou falar de outras coisas, mas é uma parte, né? Amém, então que Deus abençoe vocês e continuemos depois com este, né? Agora está a ficar cada vez mais interessante, que já são os ensinamentos. Amém, Deus abençoe, até à próxima. Fiquem atentos ao próximo capítulo, amém?